que vai ser instaurado de uma forma mais tranquila, sem tanto desespero ou perda de dinheiro, tempo ou vontade de voltar para trás. E o concierge, então, ele traz temas importantes, como é o tema de hoje, que o sistema de saúde americano, até para nós que vivemos na América há muito tempo, é muito difícil de entender. Por isso, trouxemos a especialista Marila Castilho, que trabalha há muito tempo nessa área. Eu vou falar rapidinho o currículo da Marila, né? Abrindo aqui, são 30 anos, né, Marila, de experiência no mercado de seguros. Ela é formada na FGV, fez MBA em Administração de Sistemas de Saúde, tem um Master em Healthcare Management na Atlantic University, na Flórida, e o foco exclusivo em diferentes tipos de seguro-saúde nos Estados Unidos. Como isso funciona? Quais são as características principais? O que que a gente... Ok, a gente contrata um plano, vai para o médico, o que que é copay, qual é essa nomenclatura toda, e o que que a gente faz com as contas que a gente recebe pelo correio, paga, não paga, uma vez que já foi pago o copay, como entender esse sistema todo? Então, eu vou deixar a palavra com a Marila. Seja bem-vinda, Marila, e obrigado pelo teu tempo de estar aqui conosco. Super obrigada pelo convite, Simone. É um prazer estar aqui. Você sabe que a complexidade do sistema de saúde americano não é só para brasileiro, é para o americano também, né? Tamanha complexidade, os americanos têm dificuldade de entender e de navegar nesse sistema, então imagina nós brasileiros, que a gente vem de uma referência muito diferente, tanto de seguro quanto até de alguma forma prática de medicina, médicos, enfim. É, eu já tinha minha carreira toda nessa área, e quando eu mudei para os Estados Unidos, eu falei, eu preciso fazer MBA, preciso mergulhar mais nessa área para entender o máximo possível dessa complexidade, né? Então, o que eu queria passar para vocês eu trouxe aqui uma agenda para a gente tentar discutir hoje, tomara que a gente consiga chegar em todos esses temas. Dá para passar horas conversando, né? Mas assim, eu queria pontuar um pouquinho a diferença de Brasil e Estados Unidos, a estrutura do sistema de saúde americano, quais são as opções de planos que a gente tem no mercado, como entender os custos, porque não é só a mensalidade do plano que a gente tem que levar em consideração quando a gente avalia o seguro que a gente vai contratar. Tem outros pontos fundamentais que a gente entenda na hora da contratação. Algo que causa muita dúvida também são a estrutura do plano HMO, PPO, EPO, essa sopa de letrinhas, né? Às vezes ela é muito importante na decisão de que plano que vai contratar, então o que que significa isso? E aí também eu trouxe alguns pontos importantes aonde a gente corre um risco financeiro importante. Então, na utilização do urgent care, emergency room, essas contas que chegam em casa, você vai para o emergency room, passam algumas semanas, começam a chegar contas, de, diversas contas de um dia de visita no emergency room, você recebe três, quatro contas para o mesmo dia, né? Então, confuso, como entender o que está acontecendo. E também na parte de compra de medicamentos, eu acho que tem algumas dicas importantes. Eu gosto de sempre explorar essas questões com os meus clientes. Eu brinco que uma das coisas que eu mais tento fazer é ajudar os meus clientes a se defenderem, né, e a sobreviverem quando for navegar nesse sistema de saúde daqui, que é desafiador. Acho que um pouquinho, né, do sistema de saúde de Brasil e Estados Unidos, porque é a referência que a gente tem, né? Então, o Brasil, a gente tem o SUS, que tem 75% da população no SUS e o mercado privado de saúde, né? Então, o acesso é universal. Quem não está os 25% que não estão no mercado privado, o restante tem uma cobertura de alguma forma, né? Sem custo, inclusive, direto. Nos Estados Unidos, esse acesso já é bem mais restrito. E os Estados Unidos têm, né, aproximadamente 8% da população sem acesso a nada de saúde, né? Isso não acontece no Brasil. Lógico que a gente
entende as particularidades, peculiaridades do Sistema Único de Saúde, algumas restrições de acesso, mas, enfim, ainda tem alguma coisa, né? Aqui tem gente que não tem para onde recorrer. O Brasil também tem uma característica de uma alta regulamentação. Então, a gente tem a Agência Nacional de Saúde, a gente tem a Anvisa, uma forte regulamentação e impondo, por exemplo, limitações de franquia, limitações de quanto a pessoa vai pagar de coparticipação. Então, é um mercado bastante regulamentado, né? O que, de alguma forma, protege o consumidor. Nos Estados Unidos, a interferência do governo é bem menor, né? E aí, quando a gente vai olhar de satisfação, eu acho que o Brasil é isso. Todas as pessoas, na teoria, têm acesso, a gratuidade é muito bem-vinda, mas a gente tem queixa enquanto demora em infraestrutura. Depende muito das regiões também que a gente está falando do Brasil, mas deixa a desejar, porém oferece esse acesso. E nos Estados Unidos a gente tem uma alta qualidade técnica, mas os custos e as burocracias são muito grandes. Aqui um pouquinho da distribuição do sistema de saúde nos Estados Unidos. Então, além dos 8% que não tem seguros, a gente tem um mercado individual, que é o Obamacare, famoso Obamacare, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, mas ele atende os planos individuais e familiares, né? A gente tem, essa fatia representa 6% aproximadamente. O Medicare, ele é um plano voltado para pessoas com 65 anos ou mais. Lógico que tem todo um critério de elegibilidade, algumas pessoas com doenças renais também podem ter acesso, mas não vou entrar aqui no detalhe, porque tem muito detalhe aqui. Eu trabalho com Medicare também, então quem tiver nessa transição ou já em Medicare, que quiser mais informação, também estou super à disposição para a gente falar, tá? E o Medicare tem aproximadamente 15% da população nele, e o Medicaid, que é um programa do governo para baixa renda, né? Tem as instâncias federais e estaduais, então ele varia de estado para estado. Alguns estados tiveram a expansão do Medicaid, outros não. O sistema também, de certa forma, complexo, com 21% da população. E os empregadores, plano pelo trabalho, pelo empregador, representando quase 50% do mercado. Posso continuar? A velocidade está boa, Simone? Ah, excelente. Pode continuar assim. Bom, uma das coisas que eu gosto sempre de destacar, que é um pouco, eu falo que Estados Unidos tem muita coisa boa, mas tem algumas coisas que deixam a gente um pouco sem fôlego, o sistema de saúde é um deles, né? Os Estados Unidos é o país que tem o maior gasto per capita com saúde, né? Porém, um dos piores resultados quando comparado com outros países desenvolvidos. Então, é chocante, né? Porque se nós tivéssemos o maior custo, mas o melhor resultado, talvez fizesse algum sentido, mas o gasto é altíssimo e os resultados não são bons, né? Deixa muito a desejar. E aí, por que que isso acontece? Por uma série de fatores. Então, a utilização é o que eles chamam de fee for service, quanto mais exames, procedimentos, coisas realizadas, maior o custo, né? Os preços são altos dos procedimentos, e acho que isso, quem já usou o sistema de saúde aqui, que já recebeu alguma continha em casa, já entendeu do que a gente está falando. As coisas aqui tomam proporções muito alto, muito rápido em termos de custo. Custo administrativo altíssimo. Olha, esse quadrinho do lado esquerdo também mostra, é o maior custo administrativo com saúde, né? Então, algo que sempre me chama muita atenção, você vai no consultório médico, a quantidade de recepcionista, de funcionárias trabalhando no back-office para fazer toda a parte de faturamento, muito burocrático. Estados Unidos tem, ele é um custo administrativo altíssimo, muito burocrático. E aí, alto custo de medicamento, está muito sendo discutido atualmente, né? Uma medicina defensiva, o que acaba também gerando
uma realização de exames, às vezes numa maior quantidade, para que o médico ou o hospital se proteja de eventual liability. Algo muito bom dos Estados Unidos é a alta tecnologia, mas isso tem um preço, né? Então, as empresas desenvolvem aparelhos de última geração e tem um preço, né? E ele é repassado para a gente de alguma forma. Tem, comparado com outros países desenvolvidos do mundo, é um dos países que tem um número muito grande de especialistas, médicos com salários bastante altos, né? Como a gente já falou anteriormente, uma baixa regulamentação no setor e uma baixa interferência no governo. Então, não é multifatorial. Esse problema ele é desafiador. O sistema de saúde nos Estados Unidos, o problema de altos valores, ele é desafiador justamente por todos esses motivos, que não é um probleminha que a gente resolve, que sanaria a questão de custo, né? Eu trouxe aqui, acho que o público aqui que tem interesse nesse assunto é um pessoal muito mais voltado para o mercado individual, para o seguro individual, né? Então eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre ele aqui. O que a gente tem no mercado? Não tem grandes opções, né? Mas no seguro individual a gente pode citar o ACA, que nada mais é. ACA é a sigla do Affordable Care Act, que é uma regulamentação que discorre sobre várias coisas. Então, não pode ter limite de cobertura, não pode ter exclusão para doença pré-existente, fala também que filhos até 26 anos pode ficar no plano e fala sobre o subsídio do governo, sobre a possibilidade da pessoa solicitar subsídio do governo para pagar a mensalidade do plano. Mexeu no bolso, ficou famoso pela parte de custo. Foi o Obama que implementou essa regulamentação, então ficou apelidado de Obamacare. E a plataforma, então o governo tem uma plataforma, regulamenta esse setor, esses 6% do mercado tem essa regulamentação pela Affordable Care Act, e tem uma plataforma que as pessoas entram, que a gente entra, ou o indivíduo, ou o corretor, a gente entra para fazer a aplicação do seguro. Essa plataforma chama-se Marketplace. Então a gente ouve, meu plano é o Obamacare, meu plano é do Affordable Care Act, eu tenho um plano do Marketplace. A gente está falando da mesma coisa, tá? Se vai ter, e isso eu gosto muito de destacar, porque acontece muito no meu dia a dia. As pessoas me ligam e falam, Mariela, eu preciso de um seguro, mas eu não quero o Obamacare, eu não quero subsídio do governo. Veja, a gente consegue contratar um plano regulamentado pelo governo, mas sem aplicar para o subsídio, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como que isso acontece, mas a gente consegue ter com subsídio, sem subsídio, então não precisa ter medo, porque quem está em processo de aplicação de cidadania, de green card, tem elegibilidade. A gente pode não aplicar para o subsídio para não comprometer o teu processo, mas sim, você tem direito a ter um plano aqui. Os Estados Unidos quer que você tenha um plano aqui. O que ele não quer é uma pessoas vindo de fora sem plano de saúde e que tem alguma emergência que vai sobrecarregar o sistema deles, né? Então eles querem. Não é um plano que a gente não pode comercializar para turistas, nem para quem não tem status, né? Mas todo o restante a gente consegue sim. E aí o subsídio é uma questão que a gente discute sempre com um advogado, uma conversa importante da gente ter sobre prós e contras, enfim. Short Term Plan também é uma opção que está no mercado. O Short Term Plan, ele é um plano menos regulamentado, então não tão robusto como o Affordable Care Act, né, como o Obamacare. Ele tem uma característica importante que ele exclui cobertura para doença pré-existente, então tem que ter bastante atenção quando for comprar esse planinho. Então ele é um plano muito mais voltado para uma urgência, emergência, ele vai ter uma franquia bem alta. E aí, assim, tive um AVC, uma apendicite, as pessoas falam, eu sou saudável. Bom, ok, toda pessoa saudável está sujeita a ter uma apendicite, né? Ou sofrer um acidente. Então, é muito importante que você tenha algum tipo de cobertura.
nem que seja através de um short-term plan. Tem outro produto no mercado, que é o International Health Insurance. Eles têm produtos específicos para estudante, para expatriado, então é algo importante que as pessoas entendam que seguradora a gente está falando, que cobertura ela oferece, qual que é a elegibilidade, muito importante olhar a elegibilidade. Não são todas as pessoas que têm, por mais que os brasileiros estejam aqui, não são todos os brasileiros que têm elegibilidade para um seguro internacional, e eu acho que é isso, a elegibilidade é fundamental para ser levada em consideração, né? Travel Insurance eu trabalho também, mas para as pessoas que moram aqui e vão viajar para o exterior. Do Brasil para cá eu não tenho esse produto, mas tá aqui, mora aqui nos Estados Unidos, tem plano doméstico, tem plano aqui, vai para qualquer outro lugar do mundo, também tem esse International Health Insurance. Tem um produto no mercado também que é um plano de indenização, Indemnity Plan. Esse plano tem diferentes produtinhos no mercado, mas basicamente ele te paga uma indenização. Fiquei internado, por dia de internação você vai receber um valor fixo, por consulta você recebe um valor fixo. Então, ele é um plano que faz sentido quando acoplado, por exemplo, com a Affordable Care Act, com o Short Term Plan ou International Insurance. Ele é um plano que ele vai te ajudar a pagar a franquia, o deductible, né? Ele vai te dar essa restituição pelo que você pagou. Mas ele não vai te dar uma cobertura ilimitada, ele não vai te dar cobertura pro grande custo, né? Então, dá para levar em consideração, mas não recomendo que seja comprado como única alternativa. Plano dental, dental insurance e vision plan, isso é algo assim para ser pensado e discutido. De novo, a gente está falando de brasileiro vindo para cá, a gente tem uma outra referência de cobertura de plano dental, né? Os planos dentais aqui são muito restritos, é uma cobertura muito restrita. Que precisa entender direitinho o que está comprando, para que as pessoas não se decepcionem. Tem umas, como utilizar o plano para evitar que você não seja, de certa forma, até enganado, ou prejudicado. Então, o plano dental ele tem um ponto de atenção, né? Aquelas pessoas quando me ligam e falam, Marília, eu vou todo ano para o Brasil. Eu falo, ótimo, vai lá no seu dentista, tenta resolver lá, faz muito mais sentido, tá? Aqui você tem chances de se frustrar pela cobertura limitada e, enfim. E o plano de visão, eu acho legal a gente conversar. Vejo muita dúvida. O Brasil é diferente. O oftalmologista está dentro da cobertura do plano de saúde do Brasil, e é o oftalmologista que no Brasil faz a prescrição de lente de contato ou de óculos, né? Aqui nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, quem vai fazer a mensuração do teu grau para uma lente de contato ou para o óculos é o optometrista. E o optometrista não é coberto pelo plano de saúde. Então, é uma cobertura que as pessoas precisam comprar à parte. Ou elas vão, não sei se vocês já repararam, mas quando você vai nas óticas, nossa, mas você tem isso em qualquer lugar, né? Você tem na Target, tem no Costco, tem em vários shoppings que você tem a ótica e tem o optometrista, né? É, não custa caro, e você passa pelo optometrista, faz o exame, você pode ou não comprar o óculos nessa loja, mas é importante ter isso muito claro, porque muito brasileiro chega aqui e fala, Marília, eu preciso ir no oftalmologista que agora eu tenho que trocar meus óculos. Eu falo, putz, não. O oftalmologista é coberto pelo plano, por uma doença. Está com uma doença no olho, está com uma conjuntivite, é coberto, mas não tem cobertura para as lentes. Isso é super importante de destacar. Você pode comprar esse seguro complementar, e ele vai cair mais ou menos nessa questão do seguro dental, né? Às vezes, enfim, não tem muito milagre. Às vezes vale a pena nem ter, pagar particular, enfim. Vamos lá. Bom, agora a parte mais
chatinha de conteúdo, mas acho que fundamental, é entender os custos do plano, né? Então, nesse quadro, eu trago pontos de muita atenção na hora de você escolher seu plano. O primeiro deles é a mensalidade, tá? Quanto que eu vou pagar por mês pelo meu plano? Então, aqui eu fiz uma simulaçãozinha, um número só para a gente entender. Então, minha mensalidade, US$ 600 por mês. No Brasil, a gente paga os nossos equivalentes lá, né? R$ 3.000 de plano de saúde e vai no médico quantas vezes for, interna, opera, enfim. E paga às vezes algum copay. O Brasil também tem alguma coparticipação, mas tímida, bem tímida quando comparada com a dos Estados Unidos, né? Então, mensalidade, fundamental a gente entender. Outra coisa super importante é, segundo item para olhar, maximum out of pocket. Normalmente está escrito max OOP. Esse é o máximo out of pocket. É o máximo que você vai pagar do seu bolso entre coparticipação e coinsurance, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando de US$ 8.000. Ou seja, contratei o meu plano, pago US$ 600 por mês. Se eu sofrer um acidente e a conta do hospital desse acidente custar US$ 100.000, quanto que eu vou pagar de coparticipação? O máximo que você vai pagar é 8.000. A partir daí, a seguradora vai pagar. E isso é o ano do contrato, é o ano calendário, tá? Então, passou dia seguinte, semana seguinte, você já atingiu os seus US$ 8.000. Na semana seguinte, você vai novamente, tem uma nova cirurgia para fazer, você já não vai pagar mais nada porque você já atingiu o teu máximo out of pocket. Então, cálculo anual de custo de saúde, 12 vezes US$ 600, mais os 8.000 de máximo out of pocket. Esse é o pior cenário que você vai ter em termos de custo de saúde. Agora, até chegar no máximo out of pocket, a gente sempre precisa olhar o deductible, coinsurance e copayment. Então, o que é o deductible? Deductible é a franquia. É o que eu gosto muito de fazer analogia com a franquia de automóvel do Brasil, né? No Brasil, você paga o seu seguro de automóvel. Se você tem um acidente, você paga uma franquia de R$ 1.000 e a seguradora paga o restante do conserto do seu carro. Mesma coisa aqui da saúde, tá? Então, o deductible é o valor que você paga primeiro, você paga sozinho, depois a seguradora começa a dividir o custo com você, tá? E aí você vai pagando um percentual ou um valor fixo até chegar no máximo out of pocket. Então, quando a gente olha aqui embaixo, então eu dei um exemplozinho aqui, ó, numa conta de nesse exemplo que a gente está conversando, até US$ 3.000, você que vai pagar. Depois que você tiver gasto US$ 3.000, a seguradora começa a dividir o custo com você. Você paga 20%, ela vai pagar 80% nesse exemplo. Então, os próximos 5.000, você vai pagar 1.000, ela vai pagar 4. Depois que você gastou o total de 8.000 do seu bolso, ela vai pagar sozinha, tá bom? Trouxe aqui um assunto super, super, super importante, é, que acaba causando muita confusão entre as pessoas e eu acho fundamental a gente mergulhar um pouquinho no Obamacare. Recebo muita ligação também das pessoas falando, Marila, eu quero o plano XPTO igual do meu vizinho. Eu quero um plano XPTO porque o meu vizinho tem esse plano e ele paga só US$ 50 por mês. Eu também quero. Aí eu falo, para esse mesmo plano, se a gente pegar 10 famílias, são 10 valores de mensalidades diferentes e possivelmente valores diferentes quando utiliza para o mesmo plano dentro da mesma seguradora, né? Por que que isso acontece? As letrinhas estão super pequenas aqui na minha tela, mas eu tentei trazer para explicar para vocês. Quando você usa, primeiro que para calcular o subsídio do governo, a gente precisa. Antes de eu falar aqui dos preços, eu queria explicar um pouquinho o que é o subsídio do governo, né? O subsídio do Obamacare. Subsídio não é um presente do governo para as pessoas, tá? Essa palavra subsidy, ela engana, porque para o português a gente vem como quase algo dado para você, o governo está te dando.
Aqui no Obamacare não, o governo não está te dando. O subsidy nada mais é do que um, um Advanced Tax Credit, ou seja, ele é uma antecipação da tua restituição de imposto de renda. Não é presente, tá? Então aqui é esse APTC, Advanced Premium Tax Credit. O que significa isso? Quando você vai aplicar para o plano regulamentado pelo governo, uma das primeiras perguntas que a aplicação vai fazer é: você quer que eu calcule se você tem direito ao subsidy? Se você tem Premium Tax Credit? Mas você pode dizer: eu tenho aqui meu green card, minha cidadania, eu trabalho, eu recolho imposto, quero sim, eu quero calcular para ver se eu tenho direito. E aí, a próxima pergunta do governo é: qual que é o seu expected modified adjusted gross income? Ou seja, quanto você acha, e isso para quem é corretor de imóveis, enfim, é um desafio, porque eu agora começo a perguntar para as pessoas quanto você acha que você vai declarar de imposto daqui a um ano e pouco, no início do próximo ano ainda, né? O governo sabe que é uma expectativa, não tem penalidade se você declarar diferente da sua expectativa, mas é baseada na sua expectativa que ele vai te contar. Bom, tá aqui me dizendo que tua expectativa do teu Modified Adjusted Gross Income, aí eu coloquei aqui no exemplo, é para uma pessoa que solteira, que declara imposto de renda sozinha, é de 16 mil, o governo vai dizer. Então, aqui nesse primeiro exemplo aqui de cima, o governo vai falar, ok, então para uma mulher com 40 anos, com uma expectativa, né, de renda no ano de 16 mil, o governo vai falar, olha, aqui no canto superior direito, eu pago em seu nome 528 dólares por mês. Eu pago para a seguradora e você paga a diferença. Nesse caso, a pessoa não vai pagar nada pelo plano de saúde, tá? Porque o governo está pagando o valor da mensalidade diretamente para a seguradora. E como essa pessoa está numa faixa bem baixa de renda, ela também tem direito ao que eles chamam de cost share reduction, que é valores mais baixos de copayment, de deductible, de máximo out of pocket. Mas essa pessoa, ele é presenteado, né? Na realidade, uma baixa mensalidade e baixos valores quando utiliza esse plano. Quando a gente pega esse mesmo exemplo e a gente coloca aqui 46 mil dólares, que é esse segundo quadro, quando eu coloco 46 mil dólares ao invés de 16 mil, veja que reduziu o savings dela de 128 dólares, reduziu para 229. E aí a mensalidade dessa pessoa é de 185 dólares por mês. Ela vai pagar 185 dólares. E o plano tem o preço cheio. Significa que o governo paga 292 para a seguradora. Ela vai pagar 185, se eu estou enxergando direito, porque o número está bem pequenininho, por mês, tá? E ela já não tem o cost share reduction, ó, a bolinha amarela já não tem mais. Ela vai pagar o copay mais alto. E quando eu vejo a mesma pessoa, uma expectativa de renda de 120 mil, o governo diz: você não tem savings, você vai pagar o preço só cheio, inteirinho. Então você vai pagar 477 dólares por mês. Portanto, mesmo plano, na mesma seguradora, a mesma mulher de 40 anos, a tua vizinha não vai pagar nada, a tua amiga vai pagar 185 dólares e você 477, tá? É isso que acontece. Ainda falando desse Advanced Premium Tax Credit, é fundamental que você file taxes, que você faça a declaração de imposto de renda no próximo ano, referente ao ano que você pegou o subsídio. Porque você usou um Advanced Premium Tax Credit. O teu contador precisa fazer esse encontro de contas com o governo. As pessoas precisam ficar muito atentas. O que não pode acontecer de jeito nenhum é você aplicar pelo seguro, solicitar o tax credit e não declarar imposto de renda. Aí você vai ter um problema é, é, razoável, né? Porque você antecipou, o governo pagou e você não fez esse acerto de conta. Eu gosto também de explicar que, na hipótese da pessoa falar, eu não vou aplicar para esse Advanced Premium Tax Credit, eu quero pagar o valor cheio. O que vai acontecer lá na frente?
possivelmente você vai ter uma restituição maior de imposto de renda. O contador vai fazer um encontro de contas, tá? Uma outra dúvida que surge bastante aqui é a pessoa dizer, olha, Marília, eu tô contando aqui que vai ser 46 mil, e se eu fizer 120? Bom, se você deu uma expectativa baixa e declarou muito mais, o governo pagou US$ 292 por mês em seu nome, né? Então, na época que você for fazer a declaração de imposto de renda desse período, teu contador vai fazer um acerto de contas e aí você vai restituir o governo do valor que ele pagou a mais para você que ele não deveria ter pago. De novo, não tem penalidade, você não fez nada de errado de ter dado uma expectativa menor, maior também pode acontecer, né? É, e, e aí você faz esse acerto de contas e tá tudo certo, mas tem que declarar o imposto. Esses planos compra-se uma vez por ano, de 1º de novembro a 15 de dezembro, é a data oficial do Open Enrollment. E como ele não tem carência, então tem gente que entra grávida no plano, tem gente que entra no meio de um tratamento de câncer, mas não é a qualquer época do ano, né? É durante esse Open Enrollment Period. Todos os Estados Unidos, todos os americanos fazem esse mesmo processo de revisão de plano, de troca de plano, se for o caso. É uma vez por ano que você pode trocar de plano, é nesse período. Existem algumas restrições que podem contratar ao longo do ano, mas, grosso modo, é uma vez por ano que faz a troca e tá chegando aqui. E aí aqui eu quero mostrar para vocês, eu trouxe um exemplo do cost share reduction, né? Que dependendo da renda, tem direito ou não tem direito, e esse cost share reduction também é escalonado. Então, eu trouxe aqui, ó, 4 planos, é o mesmo plano, mas em função da renda, da tua expectativa de renda, você pode ter um máximo out of pocket de 8.400 ou 7.400 ou 2.800 ou 1.300. Quanto menos você tem de expectativa de renda, menos você paga. Então, consulta com um especialista. Quem tem uma expectativa de renda alta ou que não pede subsídio, essa pessoa vai pagar US$ 90 pela consulta com o especialista. E o amigo dela, no mesmo plano, com uma expectativa de renda bem baixinha, vai pagar só 10. Então é bem delicado quando eu comparo quanto que eu pago, né? Os planos, eles coincidem nas redes, mas isso é um ponto de super atenção. Eu gosto muito de ter esse quadro, fica mais fácil de entender onde é que eu tô perante os meus amigos, né? E esses grupos de WhatsApp que sempre trocam informações sobre isso. Bom, tipos de acesso à rede credenciada. Então, sopa de letrinhas, HMO, EPO, PPO. O que é o HMO? Vale ressaltar que, assim, as seguradoras seguem regras, mas às vezes com alguma exceçãozinha, tá? Então, eu vou falar aqui de uma maneira abrangente, em como a grande maioria das seguradoras trabalha. Então, HMO, na grande maioria das vezes, é o que eles chamam de gatekeeper. Gatekeeper, ele segura você com o clínico geral. Você tem que ter um clínico geral. Você precisa passar no clínico geral e ele vai te dar o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de referral, uma carta de encaminhamento para você ir para o especialista. Acordei com dor de cabeça e quero ir no neurologista. Eu posso? Não. Você vai marcar com o teu clínico geral. Se ele entender que você tem indicação de ir para o neurologista, ele vai te dar esse encaminhamento, tá? Então, esse é o HMO que segura você, ele tende a ter um custo mais baixo, são planos, em princípio, mais baratos que os demais, porque há algum tipo de controle de uma eventual má utilização. É onde a seguradora consegue conter um pouco os custos, então ela consegue repassar isso em valores menores para você de mensalidade. Algumas HMOs não precisam de referral, tá? Mas a grande maioria sim. EPO, agora essa outra modalidade aqui, EPO é Exclusive Provider Organization. Então, ela é uma rede exclusiva. Você tem que ficar dentro da rede credenciada, tá? Não precisa de referral. Acordou querendo ir no neurologista, você pode ir no neurologista. Não precisa de carta de encaminhamento, mas você ainda tem que ficar dentro da rede credenciada. E o PPO é o plano que te dá direito a ir fora da rede credenciada.
E assim como no Brasil, quando você vai fora da rede credenciada, você vai pagar mais por isso. Vai ter um reembolso menor. Então, né? Então, recomendação, e esse plano vai custar mais caro. Então, a recomendação é, tenta, faça o possível para ficar dentro da rede, né? Mesmo dentro do PPO. Com algumas exceções, você vai ser mais vantajoso financeiramente se você ficar dentro da rede credenciada. É, Urgent Care e Emergency Room. Se você colocar na internet, você vai ver várias descriçõezinhas sobre isso e eu gosto sempre de explicar para os meus clientes quando eles estão chegando nos Estados Unidos o que acontece aqui que é muito importante. Vou falar um pouco de Brasil. No Brasil, normalmente, a gente tem o hospital, né? E no hospital, a gente tem duas portinhas. A portinha do pronto atendimento e a portinha da emergência, né? Muitas vezes elas são meio que, de fato, uma do lado da outra. Então, no Brasil, você está com uma amidalite, com 40 graus de febre por causa de uma amidalite, você vai para o hospital e você entra na portinha do pronto atendimento, né? Se você está com risco de infarto, dor no peito, você vai entrar por onde entra a ambulância, que é o emergency room. Mas você vai para o hospital. O problema é que nos Estados Unidos, muitas vezes, elas são desmembrados. No hospital, a gente tem apenas o emergency room, risco de morte, é onde entra a ambulância. E o que a gente chama de pronto atendimento, aqui nos Estados Unidos, chama-se urgent care. E aí que está uma grande delicadeza da utilização do brasileiro, né? Porque o urgent care, ele é para o resfriado, ele é para febre por causa da amidalite, para pequenas queimaduras, alergias, torção, no pé, você vai no urgent care. E coisas mais graves, você deixa para emergency room. Brasileiro, vira e mexe, mudou para cá, tem um probleminha aí, tem um febrão por causa de uma infecção, vai para o hospital, entra pela porta de emergência e aí acaba pagando muito mais caro, muito mais caro. Então, vou mostrar para vocês no próximo slide, mas é, por que que é vantagem ir por urgent care? Você vai esperar muito menos, o tempo de espera tende a ser muito menor, né? Ele não fica aberto 24 horas por 7 como emergência, mas ele tem, alguns ficam até 8 da noite, 10 da noite, 11 da noite, né? E você vai ter uma coparticipação muito menor. É importante ressaltar isso daqui, né, de chamar atenção. 71% das visitas de emergência, elas poderiam ter sido evitadas. E aí eu trouxe aqui para vocês, já vou explicar o que que é isso, mas ainda falando de emergency room e urgent care, isso daqui é um exemplo real de um plano em que a visita do emergency room custa US$ 2.000, ao passo que a visita para o urgent care custa US$ 75. Então, você imagina um febrão de amidalite, você vai para o emergency room, vai para casa e depois de algumas semanas chega uma conta para você de US$ 2.000, né? Muito melhor pagar 75. Então, uma das primeiras coisas a se fazer, todo cliente meu, assim que a gente faz o cadastro no plano, a primeira coisa que eu envio para ele é o Summary of Benefits. O que que é o Summary of Benefits? É a descrição da cobertura do seu plano. É fundamental. Todo cliente meu, a gente tem um canal de comunicação, eu deixo esse documento salvo lá, mas é muito importante que você dê uma olhada, né? E nele vai estar todo o detalhe de cobertura do seu plano. Quanto que eu vou pagar pelo clínico geral? Quanto que eu vou pagar pelo especialista? Quanto que eu vou pagar pelo exame de imagem? Quanto eu vou pagar pelo exame de sangue? Quanto vai me custar a emergência, a ambulância, o urgent care? Tá tudo aqui. É super importante saber o que que você está comprando, né? E aí, diquinhas de, acabei de contratar meu plano, começou o ano, me cadastrei no plano, o que que eu preciso fazer, né? Dar uma olhada na cobertura do seu plano, entender o que você tem. E eu sempre recomendo que as pessoas entrem no portal do membro ou baixem o aplicativo. Trabalhoso, eu sei que não é tão legal, mas é super importante fazer isso. E navega no seu aplicativo.
Existem diversas seguradoras no mercado. Cada seguradora tem uma característica diferente da outra, então não dá para generalizar aqui, mas tem seguradoras que têm programas de rewards super bacanas. Você respondendo alguns questionários deles, assistindo alguns vídeos, medindo com o teu relógio, né? Medindo os seus passos, você consegue ganhar dinheiro. Eles, inclusive, têm seguradoras que te mandam um cartão Visa ou Mastercard, tipo um gift card, para você utilizar. Esse ano agora, de 2025, teve seguradora que ofereceu até US$ 500 desse dinheiro. Seja ele, aí também vai depender de seguradora para seguradora, mas você pode pagar utility bills com ele, você pode pagar a mensalidade do plano, os copayments do seu seguro. Então é super bacana olhar qual que é o reward que a tua seguradora está te dando para aquele ano, né? Uma outra dica super importante de utilização é olhar a network of providers do seu plano. Baixou o aplicativo, entrou no portal do membro, vão lá pesquisar qual que é o urgent care e qual que é o emergency room próximo da minha casa ou dos lugares que eu frequento. Por que isso? Porque quando a gente tem uma emergência, a gente não pensa em se organizar em relação a isso, mas quando a gente tem alguma emergência, algum susto, algum filho que caiu, quebrou o braço, está chorando, está desesperado, alguém passando muito mal que você tem que levar para o hospital, não dá tempo de qual é o hospital que eu tenho que ir, qual que é o credenciado, onde que tem um urgent care mais perto. Então, a minha diquinha é, entrou no portal, descobre ali qual que é o hospital, qual que é o urgent care, já memoriza se você está familiarizado, ou então salva no Waze, né, no Google Maps, no Waze, já deixa salvo o endereço ali. Numa emergência, numa urgência, você só clica lá e vai correndo, não precisa perder tempo fazendo essa pesquisa e não corre o risco de ir, né, para um hospital ou urgent care que não seja credenciado do teu plano, porque aí você vai ter uma baita dor de cabeça com uma conta altíssima para pagar depois, né? Outra coisa é selecionar o PCP, que nada mais é que o Primary Care Physician. Então, entra no aplicativo, escolhe lá qual que vai ser seu PCP. Fui em um e não gostei, não tem problema, entra lá e troca, né? Mas é muito importante porque, inclusive, normalmente as consultas dos clínicos gerais custam mais barato. Mas o clínico geral tem que estar registrado na seguradora para você pagar mais barato por ele, né? Então, faça a seleção desse PCP, passe em consulta com ele. Às vezes demora para marcar consulta aqui, né? Então, pessoas que compram um plano HMO com Gatekeeper, dica básica: marca logo no começo do ano, já faz sua consulta preventiva com o teu médico, ele já te conhece. No geral, é mais fácil de você, às vezes, até conseguir um referral ou conseguir marcar alguma consulta, caso você fique doente, né? E aí você não precisa nem ir no urgent care, você vai no teu próprio médico. E no aplicativo também, onde você vai ver o copay do teu plano, o deductible do teu plano, e é quase aquela quantia de mercearia, né? Tá lá, meus 8.000 de máximo out of pocket. Conforme você vai usando, o sistema vai calculando e vai te mostrando quanto falta para você não pagar mais nada. É, Então, acho que essa é a dica básica. Comecei o ano, vou fazer toda essa minha lição de casa. Bom, quando eu for utilizar o plano por uma cirurgia, por algum exame, o aplicativo e o portal do membro é uma ótima ferramenta também. Lá você pode pesquisar. Bom, de novo, vai depender de seguradora para seguradora. Tem algumas que têm mais recursos do que outras, mas você consegue muitas vezes pesquisar o procedimento. Ele traz na sua região quanto que você vai pagar de copay nesse procedimento. Então você já tem uma ideia de quanto isso vai te custar. E também tem uma coisa super curiosa, que é uma outra dica que eu gosto de dar na hora de utilizar o plano. Às vezes você vai no médico e ele fala aqui, ó, faz aqui essa radiografia, vem aqui no hospital, porque os médicos muitas vezes estão vinculados com o hospital. Então ele já te dá lá a prescrição, ó, tô encaminhando aqui para o hospital mesmo, vem aqui amanhã no hospital, você já faz esse raio-x. Custa mais caro, tá? Então, muitas vezes, lá naquele Summary of Benefits, você consegue ver se tem diferença ou não de preço, mas, no geral, as independent facilities, que são clínicas próprias, que não são vinculadas a esses grandes centros, elas tendem a custar mais barato. Então,
o que que você vai falar para o médico? Doutor, não manda direto para o hospital, não. Imprime para mim, ou pode até mandar para o hospital, mas eu também quero uma cópia impressa do meu pedido. Vai para casa, entra no portal do membro ou no aplicativo, pesquisa o teu procedimento, veja onde que ele pode ser mais barato, tá? Dependendo do plano, você vai ter um valor fixo pelo procedimento, às vezes é uma coparticipação, faz muita diferença olhar isso, aonde você vai realizar. E aí, Simone, a gente vai chegar naquela parte, utilizei meu plano, entreguei minha carteirinha, e aí quem acaba de chegar, eles contam as histórias assim, poxa, Marila, fui lá, entreguei minha carteirinha, falaram que meu plano cobria, nem paguei nada. Passaram-se algumas semanas, não para de chegar cobrança, né? Então, é isso mesmo, você tem o teu copay, o teu deductible para atingir. E quem vai fazer essa cobrança, de fato, é o prestador, tá? Ele vai te cobrar, você não vai pagar para o seguro o copay ou o deductible. Qual é o caminho que as coisas devem seguir? O prestador te atende, aí o departamento de billing vai mandar a conta para a seguradora. E seguradora vai dizer: olha, Simone, olha, a participação da Simone para esse procedimento é de US$ 50. A conta custou US$ 3.000, cobre da Simone US$ 50 e eu, seguradora, te pago o restante, hospital. É assim que deveria ser. Aí chega a conta na casa da Simone de US$ 50. Ou chega a conta de US$ 3.000 na casa da Simone. E aí você fala, meu Deus do céu, mas sobre o que se trata? É, devo pagar ou não? Gente, não pague, mas de jeito nenhum, jamais pague uma conta que chega na sua casa sem antes checar com a seguradora antes. Onde você vai chegar? No tal do portal do membro ou no app da seguradora, tá? Lá você vai buscar o que eles chamam aqui de Explanation of Benefits ou Claims. Explanation of Benefits, ele vai te explicar o que foi feito. E lá vai estar escrito, olha, esse tem que bater. Então, chegou uma conta, atendimento do dia 1º de outubro. Você olha lá, US$ 3.000, 1º de outubro. Peraí, deixa eu ir lá no site da seguradora. Entra lá no portal do membro e procura os claims. Tem algum claim de 1º de outubro? Ah, tem sim. Ah, isso é verdade. Olha, o hospital cobrou US$ 3.000. Puxa, isso mesmo, tenho que pagar. Esses valores batem. Você paga essa conta. O que por vezes acontece é que essa conta vem para você antes de ser, por erro, não foi enviada para a seguradora, ou às vezes eles mandam para os dois. Tem prestador que manda a conta para a pessoa e para a seguradora. Se você pagar sem saber o que você está pagando, você vai ter um prejuízo, porque nem mesmo abater do teu máximo out of pocket e deductible vai abater, né? Então, recebeu a conta, não estou encontrando aqui no portal do membro, não tem não tem nenhum claim meu aberto sobre essa data. O que eu faço agora? Vai pegar essa conta, você vai ou telefonar, ou vocês podem ver que no verso da conta, normalmente vem escrito, nos informe os dados do seu seguro. Às vezes está no verso da conta. Ou às vezes tem um telefone. Então você vai ligar para lá e vai falar isso. Olha, acabei de receber uma conta, não tem nada no site da seguradora falando que esse valor é devido. Então eu peço que, por favor, vocês encaminhem essa conta primeiro para a seguradora, depois encaminha para mim, tá? Então esse é um ponto super importante, jamais sai pagando sem antes checar. Essa conta, Marila, deu muito alta. US$ 3.000. Ah, antes. Chegou uma conta e depois de uma semana chegou uma outra conta. Uma chegou de 3.000 e depois chegou uma outra conta de US$ 600. Mas eu já paguei os 3.000. Que US$ 600 são esses? O que acontece aqui nos Estados Unidos muitas vezes, principalmente quando você vai numa emergência, você vai pagar. O hospital vai te mandar conta, que é a parte por ter utilizado a estrutura do hospital, aparelhagem. Então, US$ 3.000. Depois vem uma segunda conta, que são os honorários médicos. Esse médico, a empresa desse médico, vai te faturar separado, porque esse médico te atendeu. Às vezes vem o radiologista, o técnico de radiologia que tirou o seu raio-x, vem a cobrança.
E uma quarta cobrança do médico que fez o laudo do raio-x que o técnico fez. Pasme. Então, você paga a conta do técnico que tirou o raio-x, do médico que fez o laudo, do médico que te atendeu e do hospital, tá? Então, tudo no mesmo dia. Devo pagar ou não? Recorre sempre ao portal do membro, checa se os claims estão lá, se fazem sentido. Organização é o segredo, porque já aconteceu comigo eu pagar uma conta e depois de 4 meses eu recebo a cobrança em casa novamente. E aí eu falei, mas espera aí, eu já paguei. Fui lá no meu arquivo, liguei e falei, gente, essa conta já foi paga. Ah, é verdade, desconsidera então. Então, assim, quando é um procedimento, esse no meu caso foi um procedimento, eu consegui lembrar, e dizer para ela, já foi paga, certeza. E aí eles, enfim, viram um problema e pediram para eu desconsiderar. Mas às vezes a gente está falando de uma internação, de uma cirurgia, de vários dias, de vários procedimentos. Então, assim, minha dica é: ou você tem uma pasta no seu computador, ou você imprime, sa- salva, organize-se, tenha sempre o claims, né? A conta que você recebeu para pagar e o comprovante de pagamento. Grampeia, salva na pasta, tenha isso organizado, tá? Porque as seguradoras, os prestadores, eles têm, se eu não me engano, até 2 anos para te mandar uma conta. E o que acontece? Não assustem. Às vezes chega uma conta para você pagar depois de 1 ano e meio. Você não vai lembrar se você pagou essa conta ou não. Não tem como lembrar, né? Principalmente se foram vários atendimentos ao longo desse 1 ano e meio. Então, organização é básico, tá? E mais um item aqui é o que a gente chama de itemized bill. Então, o que que é importante? Nossa, assim, eu fiz um procedimento, eles estão me cobrando US$ 10.000, tô achando estranho, tá caro. Bom, caro é, né? Mas assim, tá muito alto, não tô entendendo. Você tem o direito, você pode ligar para o prestador e pedir o itemized bill. Então, se diga para ele, olha, por favor, me manda, eu quero que você abra, porque não é só fratura. Eu quero que você especifique o quanto cobrou por cada item. Então, o itemized bill vem uma conta discriminada. Isso é importante quando a gente está falando, de novo, de grandes eventos, grandes cirurgias, às vezes vem, assim, várias coisinhas para olhar, tá? Então, o que que você vai olhar nessa itemized bill? Tempo de centro cirúrgico. Tem gente que fala, opa, peraí, estão cobrando 5 horas, fiquei 1 hora só no centro cirúrgico, por que tem cobrança de 5 horas aqui, né? Então, pensa que é um departamento só de coding and billing, que as pessoas estão lá digitando códigos dos procedimentos, que nem sempre foi realizado tudo aquilo. Então, é sempre bom também pedir. E, e uma outra coisa, antes da gente mudar de slide, que eu acabei de lembrar também quando fala de pedir, eu acho que fala aqui nos Estados Unidos não pode ter vergonha de perguntar. Tem que perguntar. Pergunta, pergunta, pergunta. Por exemplo, quando você vai no teu médico, bom, eu coleciono, acho que qualquer dia eu vou escrever um livro sobre isso, porque eu tenho histórias e mais histórias, tanto minhas como de clientes. Eu escuto muita história ao longo de todo o ano, né? De coisas inacreditáveis que acontecem. Mas já tive situação de que eu fui no médico, eu entreguei a carteirinha, a secretária viu qual era o meu seguro, eles atendiam, eles eram da rede credenciada do seguro, e aí ela colheu o exame de sangue no consultório, e aqui nos Estados Unidos eles fazem isso, diferente do Brasil, muitas clínicas colhem o médico colhe, né, o enfermeiro colhe o exame e manda para o laboratório, você nem precisa ir para o laboratório. E aí chegou uma conta de um prestador, de um laboratório, uma conta alta, me cobrando por um exame, dando muito caro. Um exame que deveria ter sido coberto, né? E aí, enfim, fui atrás, fui ligando, e aí eu descobri que a secretária falou: ah, o laboratório que a gente encaminha os exames, ele não é da sua rede credenciada. Eu falei, bom, então olha no que a gente se depara, né? Parece. Devo perguntar? Deve. Não, não pode ter vergonha, porque eles também não têm vergonha de pegar a tua carteirinha, saber que você tem um determinado seguro
eles às vezes não se dão o trabalho de checar se o laboratório que eles vão mandar o teu sangue está no Network of Provider. Então, na dúvida, pergunta. Ah, doutor, vocês vão colher meu sangue, vão mandar para a seguradora? Você pode, por favor, checar que laboratório vocês estão mandando o meu exame? Vocês podem, por favor, me confirmar se esse laboratório faz parte da rede credenciada do meu plano, por favor? Tá? Pergunta nunca é demais. E aqui estamos chegando no final, e eu queria contar um pouquinho para vocês. Deixa eu ver como que eu estou de horário. Estamos aqui, quase uma horinha. Então, a parte de medicamentos, eu acho que aqui é um ponto importante para a gente olhar. Por quê? Medicamento custa caro aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente precisa olhar bem, com calma. E aí funciona assim: os medicamentos, eles são agrupados por tiers, tá? E sempre o agrupamento é por custo. Então, a Tier 1 normalmente são os genéricos, os preferred generics, né? Tier 2 é non-preferred generic. A Tier 3 é branded. Tier 4, 5 e 6. Tem seguradora que só tem Tier 4, tem seguradora que tem 4 e 5, tem seguradora que tem 4, 5 e 6, né? Ou tem uma que chama Specialty Drugs, aqui ó, é a 5, tá vendo? Aqui na Tier 5 é Specialty Drugs. Então, são medicamentos com custo muito alto. Qual que é o percurso que você tem que fazer? Isso é uma informação super importante que você tem que levar em consideração quando você vai contratar o seu seguro também. Toda vez que você vai contratar um seguro, todo ano que você vai trocar de seguro, o que a gente tem que olhar? Network, se os seus médicos estão naquele plano, se os hospitais que te importam estão naquele plano, e medicamento. É muito importante olhar para o seu medicamento, principalmente se você faz uso de remédio com custo elevado, tá? Esses formulários e essa lista chama Formulary, que é a lista de medicamento da seguradora. Onde eu encontro? Adivinha? No portal do membro. Tá lá. Você também pode pesquisar, coloca o nome do seu remédio, você descobre quanto que ele vai custar. Ele também está no Summary of Benefits. Você vai lá no Summary of Benefits, logo aquele documento que agora você já sabe que você tem que olhar quando você contratou o seu plano, o que meu plano cobre, tem lá as tiers de medicamentos. E aí você vai descobrir quanto que você vai pagar por eles. Então, olha aqui, ó, o Explanation, perdão, Summary of Benefits. Aqui, ó. Então, se o teu remédio, esse exemplo aqui, se for o Tier 1, você vai pagar $3 de coparticipação. Se o teu remédio cair na Tier 2, você vai pagar $75, tá? Se ele for Tier 3 ou 4, você vai pagar 50% do valor do medicamento, seja ele qual for. Primeiro você vai pagar, na realidade, assim, ó, not subject to the book. Então, você vai pagar 50% até chegar no teu máximo out of pocket. Mas tem remédios que são muito caros, né? Então, sempre olhar. Uma outra coisa que eu gosto muito de recomendar é que faça, assim, descobrir, fui lá e o remédio que o meu médico prescreveu é o Tier 3, né? Que tem 50% de coinsurance. Lembra que tem que perguntar? Você vai chamar o farmacêutico e vai perguntar: olha, meu médico prescreveu esse remédio, que é um non-preferred brand. Tem algum equivalente que seja preferred brand ou generic? O farmacêutico pode te ajudar. Ele não vai te oferecer isso espontaneamente, mas você pode perguntar. E aí ele pode te dizer: olha, tem um equivalente que está na Tier 2, né? Então você vai pagar 75, ou na Tier 1 você vai pagar 3, né? Então esse é um ponto super importante de prestar atenção. Uma outra dica que eu costumo dar em relação a medicamento é que nos Estados Unidos, os médicos pedem o seu endereço, e aí você sai da consulta e ele fala, já encaminhei a sua receita para a farmácia, né? E qual que é a tua farmácia de preferência? A CVS, na esquina da sua casa, teu remédio vai estar lá, você passa lá para retirar. É um processo bastante conveniente, mas você perde essa parte de conversar com o farmacêutico, se for o caso, e de pesquisar, tá? Por quê? Apesar do seguro ter aqui, ó, às vezes o valor fixo, você tem essa coparticipação que pode variar de um lugar para o outro que você compra o plano. E por vezes você também pode contratar sem o seu seguro. Digo isso lembrando daquele slide que eu mostrei, que depende da tua renda
depende do teu expected income, você vai cair numa faixa de plano com valores diferentes de coparticipação e de copayment, né? De quanto você gasta quando utiliza. Então, se por um acaso você está nesses planos que o custo do medicamento é mais caro, você pode, na minha opinião, você deve pesquisar quanto que é sem o teu seguro. E você só consegue fazer isso a hora que você pede a receita para o seu médico. Então, o caminho que eu faço, peço a receita impressa, venho para minha casa, vou lá pesquisar no portal do membro, né? Em que tier que está esse medicamento. É um medicamento caro. Eu também gosto de olhar, tem alguns sites, um deles que eu uso bastante é o GoodRx, né? Então, você pode, por exemplo, entrar nesse site, colocar o teu medicamento e você pode encontrar cupom de desconto. Às vezes, é mais barato você pagar, usar o cupom de desconto e comprar diretamente da farmácia, do que utilizar o teu seguro. E a gente consegue isso pedindo o valor, a prescrição do medicamento impressa, tá bom? Bom, é isso, Simone. Passei Gente, 5 minutos do importantíssimas. tempo. Você sabe que ninguém explica o que você explica, né? Ninguém É explica do jeito que você explicou. Eu já contratei seguradoras diferentes com pessoas diferentes e zero explicação sobre nada. E a gente se depara, chega a conta, já paguei conta a mais, depois não devolvem, aí eu já comprei um anticoncepcional que cheguei na farmácia, US$ 300, e eu fiquei com vergonha de não pegar o remédio. Eu paguei, eu me arrependo até hoje. Eu podia ter negado. Eu falei, que US$ 300? Primeiro que eu não sou, nunca imaginava que a gente pagar no Brasil R$ 40, ela sei, US$ 300. Eu falei, ué, mas e quem não tem dinheiro, como é que faz? Então, assim, são notícias extremamente importantes. Pessoal, obrigado pela participação. A gente vai abrir a perguntas agora. Todo esse conteúdo fica gravado. Vocês podem ir no YouTube, /Concierge Service USA, e vocês vão ver o conteúdo disponibilizado. Podem ligar direto para a Mariela, que ela vai ter maior questão, né, de atender. Tem pessoas do Brasil nesse Zoom Meeting que vão mudar para os Estados Unidos, então não se apavorem. Essa tipo de informações, ela só é importante e necessária para já chegar com conhecimento e depois, quando forem consultar de novo, já é uma segunda rodada de informação, então a gente clarifica, né? Porque é muito ruim Exato. chegar e não saber absolutamente nada. E esse é o papel do Concierge Service USA, a nossa empresa, que do visto imigratório, à educação, à moradia, ao planejamento financeiro, ao plano universitário, a gente tem um pool de serviços que ajudam você e o nosso objetivo é sempre trazer conteúdo interessante para a comunidade brasileira, porque unidos sempre somos mais fortes. Marila, super obrigado. Simone, sabe o que Eu eu tô vendo aqui, ó? Tô vendo que tem gente entrando, porque acho que como a gente tem a questão de fuso horário Brasil, Estados Unidos, talvez tenha dado alguma confusão na questão de horários. Eu vi que algumas pessoas entraram recentemente. Então, só para reforçar, a gente está chegando no final desse bate-papo ao vivo. Vou responder algumas perguntas, né? E aí esse material vai ficar salvo. Podem fazer contato comigo, meu telefone está aqui, meu e-mail está aqui, eu estou à disposição. Eu trabalho muito por WhatsApp. Então, passa. E esse bate-papo não, né? Porque essa palestra de hoje, ela vai ficar salva, então a gente vão no site no portal do Concierge, vão no YouTube do Concierge, ele vai estar salvo lá, peça, a gente pode encaminhar o link para que vocês possam assistir com calma depois. É, E se quiser fazer o contato, eu estou super à disposição também. e a gente fica aqui à disposição das perguntas. Eu mesmo no chat eu já fiz 3 perguntas. Você consegue ter acesso ao chat? Ah, deixa eu ver À aqui o chat, disposição? peraí. Onde que eu vou? Aqui, eu posso até perguntar aqui. A Mônica falou assim, ó, a gente foi fazendo algumas observações, né? Ela fala assim, eu sempre tento esclarecer as pessoas quando elas pedem recomendação de oftalmologista. Aí fiz agradecimento à participação de todos.
E as perguntas são as seguintes: Ah, o então valor, agora eu consigo acessar. Pronto, entre aqui, entre aqui. Pode, quer perguntando, aí eu vou é, respondendo? Vai lá. isso, o valor da mensalidade que a gente paga para ter o plano de saúde. O copay, que é a parte que a gente paga da consulta médica. O deductible, que é aquela questão do mínimo, do máximo que a gente, do mínimo que a gente tem que pagar no ano. E o out of pocket, que é a diferença do máximo onde a seguradora assume a grande parte. Esses valores todos que a gente despende mensalmente gastando, ele é dedutível do imposto de renda na sua totalidade ou não? Não, mas isso é um papo para contador. Não, não é, mas eu adoro, acho que um bom ponto aqui, eu sempre falo que eu tenho dois pares, assim, cada um no seu quadrado, contador, corretor e advogado. Assim, eu acho que todo Exato, mundo exato. precisa ter esses três caminhando lado a lado, né? Mesmo a questão de elegibilidade, posso aplicar para Obamacare, não posso, subsídio, não posso. Assim, eu vou dar o que eu entendo, eu vou dar a regra, mas converse com o advogado, e nesse caso, Contador, desses com seu advogado de copês, imigração. exato, conversa com o teu contador, que ele vai te explicar melhor. Não, não posso, não devo entrar nesse quadrado. Em princípio, não, mas é ele que vai te dar a resposta dessa questão. Ok. Quando vem uma conta, em quanto tempo a gente, depois da consulta, quanto tempo temos para pagar essa conta? Tá, uma coisa importantíssima, ótima pergunta, é assim, em princípio, vocês já devem ter ouvido falar em collection, né? Collection, Sim. quando o prestador manda conta e você não paga a conta, na teoria ele faz três tentativas. Essas tentativas nem sempre chegam até você, mas ele faz elas, então é importante ficar bem atento com isso. Ele faz tentativa de cobrança, não recebeu, ele vende essa dívida para uma empresa de collection. Quando ele faz esse movimento, É já o não é mais nosso. com ele vendeu a dívida. E aí você vai lidar com uma empresa de collection no seu pescoço, sem muito mais difícil de negociação. Aí eu quero até mais de bill. Cara, já vendeu, ele já vendeu essa dívida. Você não discute. Então, a dica é: veio uma conta muito alta, estou muito incomodado com o valor. Preciso negociar parcelamento, preciso ver do que se trata. Você vai pegar o telefone, você vai ligar para esse telefone que veio na conta. Você diga: olha, eu quero dispute, eu quero disputar o que foi colocado aqui de procedimento, eu quero que você me mande um itemized bill para entender exatamente o que veio aqui. Eu não tenho condições de pagar esse valor todo que vocês estão me cobrando, eu preciso de parcelamento. Por favor, não envie para collection. Coloca on hold, que nós estamos em negociação, tá? Não deixa escapar. Porque tem esse assunto deixa a gente tão mal-humorado, não deixa? Assim, eu fico irritada, porque os valores são tão altos. Às vezes você fala, não é justo isso que estão me cobrando. Dá uma raiva que você bota no canto e fala, não quero nem olhar para isso agora. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque te altera emocionalmente, você fica pé da vida, você fala, não vou ver É, isso, eu não vou pagar. ou Só seja, que não. normalmente, desculpa, ele tem três tentativas. Aí ele desiste e manda para collection. E Aí você se tá não, vendido, né? e aí e foi para collection, que é tipo o nosso Serasa, a empresa de cobrança, isso interfere no nosso credit score de não pagador, né? Mas você sabe que eu não. Isso eu vou ficar devendo esse aprofundamento, até porque a gente tem. Acho que é muito mais uma parte. Não tenho nada tão Não, claro do tudo que bem. acontece efetivamente. Acho que também vai depender muito do teu cidadão americano, o que você tem imóveis no seu nome. Assim, tem um grande comprometimento. Então, o que acontece depois, quando você não paga uma conta de collection, aí eu já não vou conseguir é, me Tá. aprofundar. O Isso que eu são posso assuntos dizer é segura, para próximos mas Zooms. assim, segura com a seguradora. Fala aí, segura aí, você faz o hospital segurar. Não manda para colete, nós estamos aqui conversando. E vai mantendo essa negociação. Uhum. E tem mais uma pergunta. É possível comprar somente o plano de hospital para emergências?
e manter o seguro do Brasil para demais assuntos de consultas e manutenção de saúde? É, eu adoraria que tivesse, porque me pedem tanto isso, acho que é o sonho de consumo de muito brasileiro, né? Continuar com os nossos tratamentos, cirurgias eletivas, tudo no Brasil e aqui só para emergência. Não tem um plano que só venda emergência. O que tem é caro, tá? Se não for usar o subsídio do governo, mas uma alternativa seria você comprar um plano com uma franquia muito alta, um deductible muito alto, né? Porque são os planos que aqui eles chamam de catastrophic plan. Ou seja, você vai usar mesmo se tiver uma catástrofe. Então, talvez seja uma combinação interessante, mas ele não vai se custar barato. Né? Eu entendo, e eu também adoraria, um plano mais baratinho, só para emergência, e todo o resto eu faço no Brasil. Não tem esse produto. Dá para a gente comprar o plano mais barato disponível, que tem uma franquia super alta, um copay super, né? E aí sim, aí você utiliza dessa maneira. Uhum. E a... Tá aí? Eu levantei a mão. Posso fazer uma pergunta? Que Ah, você sim, desculpa, pulou, não tô que vendo. é Desculpa. que você pulou aqui do uma pergunta que você mesma fez, que eu achei muito interessante, porque eu já escutei falar que não pode. Alguma implicação se tem o plano de saúde, mas eu quero pagar particular? Eu já escutei dizer que é fraude ao sistema de saúde, mas eu não lembro aonde eu ouvi isso. Simone, é, nunca ouvi como fraude, não. Até porque, vou te dar até vou dividir a minha experiência com você. Quando eu fui, às vezes você vai no hospital, eu já tive no financial, que você passa pelo departamento financeiro, o departamento financeiro falou: escuta, você tem um plano com high deductible, você não quer fazer out of pocket que sai mais barato? Inclusive, e esse é um bom ponto, é inclusive perguntar, né, quanto seria, mas não, em termos vou pesquisar, vou ficar devendo, que essa me deixou super curiosa também. Se tem algum impeditivo por lei E sabe por de que você. eu fiz essa pergunta? Me corrija se eu estiver errado, porque a sensação que a gente tem aqui é o seguinte: eu faço um procedimento, ele custou US$ 5.000. O plano de saúde, ele ajusta isso, então, se ajusta, virou, chegou uma conta que não, o plano de saúde fala assim, não, a gente conseguiu deduzir desses 5.000, 4.500. Então, os 500 sobra para o cliente pagar. Uhum. Só que, na verdade, se você fizer particular, seria os próprios 500. Eu tenho uma sensação de que é assim que acontece. E tem assim, você sabe, uma das coisas que é bem frustrante. Às vezes, e tem gente que me liga e é verdade, assim, pelo seguro sai mais caro do que, às vezes, você está falando ainda que é igual, às vezes sai mais caro. Porque o que acontece é que às vezes o hospital, ele joga o máximo da tabela, mais alto, para forçar a seguradora pagar o mais alto, né? E a pessoa paga um copay disso. Isso, só que eles não levam em consideração as pessoas que têm um plano com high deductible ou com high copay. Quer dizer, isso funciona bem para a pessoa que paga lá US$ 20. Então, a pessoa que paga US$ 20 por mês, aí tá bom, ela paga, vai na emergência, paga US$ 100, que o plano dela dá um ótimo subsídio, bem ok, paga, e o seguro pagou, a seguradora pagou lá para o hospital, eles se deram bem. E essa pessoa que tem 5.000 de deductible, né? Como é que fica? Superfaturado, é isso, né? Ele é praticamente superfaturado. Então, eu acho que vale, por isso que eu falo para as pessoas assim: ligue e pergunte, liga quanto, olha, e quando eu der a dica do remédio, e a mesma coisa vale para remédio, né? Quando eu dou a dica de remédio, tem atendente que fica mal-humorado. Sinto muito. Às vezes eu vou e eu chego lá na farmácia e falo: quanto que é com o meu seguro? Pá, carteirinha. Agora, quanto é com o GoodRx? Confirma aqui para mim que é isso mesmo. Mas a questão, se é ilegal, ótima pergunta, eu Você volto sabe que depois eu para vi te num responder. grupo, por isso que a Simone falou isso outro dia, a gente estava até numa conversa, que aí gerou toda essa conversa sobre seguro-saúde, e aí eu falei, sim, eu tenho certeza, eu tenho memória meio fotográfica, que eu li, mas já faz tipo uns 4, 5 anos, não sei nem em que grupo foi, mas a pessoa que morava aqui há mais tempo que eu, falando isso.
E aí eu Não fiquei, faz na muito verdade, sentido, mas são temas que, sim, é, envolvem advogado de imigração, envolvem contabilidade, envolvem advogado, né, de outras envolve áreas, tudo, justamente né? para. Então, Se alguém tem mais uma pergunta, gente, dos participantes, porque se não tiverem, eu vou super agradecer a presença de todos. Marila, querida, obrigada por estar presente conosco. Novos temas virão, novas participações, e novamente estará disponível esse conteúdo, se possível amanhã, YouTube/Concierge Service USA. E você pode contactar a Mariela para todas as suas dúvidas e para contratar os planos de saúde, porque todo mundo tem que ter, e tirar suas dúvidas, né? Porque é sempre de acordo com a renda anual. Aproveitem o exato. final. Obrigadíssimo, meninas, pelo convite. Foi ótimo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Até, tchau, tchau.